boa noite. Nós estamos aqui no Franchise e Negócios hoje com uma convidada muito querida para nós falarmos sobre marca. Mas eu quero dar uma introdução para vocês. Nós sabemos que as marcas precisam ter originalidade, singularidade e identidade própria, ou seja, ela precisa ser autêntica. Caso ela não seja, caso você se inspire no coleguinha, você corre um grande risco, o de ser processado, acabar pagando um prejuízo gigante, tendo que trocar toda a sua identidade visual, tendo que fazer todo um reinvestimento na sua identidade, na sua marca, pelo fato de você ter copiado ou se inspirado em outra pessoa. E ao longo do programa eu vou trazer exemplos dessas situações. Mas vamos lá, eu sou Ângela Aleixo, sou advogada especialista em franquias e eu trouxe hoje a Simone Alves, que é especialista em marca. Simone, se apresenta pra gente, por favor. Olá a todos, boa noite, Ângela. Então, meu nome é Simone Alves, eu sou especialista em marca pessoal autêntica. Trabalho com marketing digital há mais de 20 anos e venho falando um pouquinho sobre essa questão de ter exclusividade, autenticidade, identidade. É muito importante hoje. Sempre foi. Hoje, cada dia mais, ainda mais num mundo tão veloz e tão conectado que é o digital. É verdade, gente. É incrível como as pessoas não param para analisar a importância de ter autenticidade na sua marca. Eu vejo muito, inclusive essa semana eu entrei em contato com uma hamburgueria, eu não vou citar o nome, não quero ser processada, mas eles usam o mesmo nome de uma hamburgueria com marca registrada em São Paulo. E isso, gente, cabe processo, cabe indenização, e é uma empresa que já está desenvolvendo um trabalho ali, divulgação, Instagram, né, e tudo mais. E o que acaba acontecendo? A empresa que está utilizando, mesmo que seja, mas o nome é parecido, mas a minha logo é completamente diferente. Eu ouço muito isso. O NPI não vai me causar problema, nem o juiz, porque a minha logo é completamente diferente. Tá, mas o nome nativo, a marca nome e a nativa, categoria, né? Na categoria, isso, por exemplo, são duas hamburguerias, gente. Não tem como ter o mesmo nome, ainda que a identidade visual seja completamente diferente. Por quê? Primeiro, que causa confusão ao consumidor final. Você não tem autenticidade, é o mesmo nome. Ainda que seja ali uma letrinha diferente, mas a pronúncia, a fonética é a mesma, não vai ter como aprovar no NPI e muita gente não registra, né, a marca, então acaba trabalhando ali sem essa validação, essa proteção. E aí vem alguém que já usa essa marca há mais tempo, ou até registrou menos tempo, mas tem ali a documentação legal para isso. E aí você não tem essa autenticidade, você acaba sofrendo um processo. Teve um caso, inclusive, no ano passado, um empresário da região, essa eu vou citar a marca, ele pediu registro no NPI da marca, acho que foi Portinari. E é uma marca conhecida, uma marca famosa. Ele não tinha conhecimento que já tinha registro. Ele ouvia e não sabia e achou que podia. E pediu o registro do NPI, criou Instagram, criou site, criou um monte de coisa na área ali de construção, material de construção. E a Portinari é uma marca de cerâmica. Então a classe é a mesma. O que ocorreu? A Portinari notificou ele, cobrando uma absurda indenização, exigindo a mudança de tudo. E essa pessoa me procurou desesperada, obviamente, né? Graças a Deus eu consegui ali um acordo com a Portinari e essa pessoa apenas retirou tudo do ar, cancelou o registro, fez a petição de cancelamento do depósito no NPI, a gente provou para a Portinari que estava e encerrou a coisa. Mas você imagina quando a empresa não aceita isso e você vai ter que indenizar essa marca?
descaracterizar todo o seu produto, tudo que você criou e ainda indenizar, e normalmente a indenização não é barata. É um A multa não é prejuízo, barata, é um né? prejuízo gigante. É um prejuízo em ambas as partes, né? É um prejuízo tanto para quem já vai usar, inspirar, não se programou, não pesquisou, ou então quis ter uma oportunidade de uma marca conhecida, de uma logo semelhante, que tenha mais ou menos a ver. Às vezes acontece muito com casos internacionais, porque não é aqui no Brasil. E aí ele acaba usando isso, a propriedade de marca, a propriedade criativa, né? Daquela marca, daquela empresa para o seu negócio, como também acontece o inverso, que também é um prejuízo gigantesco. Existem casos de marcas que não se programam, que não procuram o registro, conhecer, se cuidar, né, com a parte jurídica, e continuam trabalhando no seu negócio. Aí a marca cria um tempo. Mas eu existo há mais de 20 anos na cidade. Eu tenho mais direito. Eu tenho mais direito, eu tenho uso capião da marca, do segmento. Não vai acontecer nada. E aí vem alguém que às vezes é de um outro lugar, né? Nem porque entende que queira ter a oportunidade. Registra antes dele. E aí ele perde todo o investimento de tempo, o investimento intelectual, o investimento com o cliente, né? O investimento em produto. É uma cadeia gigantesca que, de uma hora para outra, ou a pessoa enfrenta uma indenização e tenta entrar em um acordo para poder poderem usar semelhantes, mudar a categoria, um royalties, alguma coisa assim. Ou então, às vezes, ela perde tudo que ela criou. Sim. E o consumidor é o mais lesado. Sim. Porque, eu criei minha marca, mas e o consumidor que, por exemplo, vamos falar de marcas de franquias famosíssimas, né? Nós temos um caso sério que aconteceu da Domino's, da pizzaria Domino's, né? Durante muito tempo, existiam alguns lugares que estavam pizzarias usando a logomarca e usando o nome Domino's para fazer a pizzaria. O que acontecia? O consumidor ia lá, comia o produto, consumia e achava que era da marca, que estava consumindo aquilo. E o produto era diferente. Prejudica, né? Toda a marca. A marca, e aí eu, enquanto empresa, que estou me apropriando de uma coisa que não é minha, propriedade intelectual que não é minha, Sim. né? Também estou sendo prejudicando o meu consumidor, que pode me processar. Sim. Porque ele está comprando um produto achando que está comprando um produto ou um serviço de uma marca e não é, ele foi enganado, né? O famoso gato por lebre. Exato. É muito sério isso. A mesma coisa que quando uma empresa é muito séria, que ela é registrada, e aí você fala de autenticidade, vamos falar, por exemplo, falando nessa área de comida, vamos falar do Outback, né? O Outback é uma marca que você tem a experiência. Por que o consumidor, ele avalia? Né? Ele não compra hoje, ele não compra só o produto. Primeiro que ninguém compra o produto e serviço, a gente compra a função, o que ele me oferece, o que ele está resolvendo e a experiência. Né? Então, assim, quando eu trabalho numa franquia, vou participar de uma franquia, vou comprar uma franquia, eu estou querendo comprar a experiência. Então, eu quero ir no Outback em Maringá, ter a mesma experiência que o Outback em Curitiba, o Outback em São Paulo e o Outback fora do Brasil. Então, eu tenho que ter aquela experiência, né? Eu tenho que falar, nossa, eu fui no Outback e experimentei a mesma coisa que qualquer pessoa no lugar do Brasil iria experimentar. No Brasil, nós temos um caso muito famoso agora, que é Cacau Show, né? Que tem uma experiência de marca, ela construiu uma identidade, não só uma identidade enquanto nome, enquanto marca, em posicionamento, mas de uma experiência mesmo, ela se posicionou autenticamente. Então, são produtos presenciáveis, acessíveis, mas que produzem uma experiência de chocolate como se ele tivesse na fábrica de chocolate. E ele considerou isso. Imagina alguém vir aqui, usar o nome Cacau Show, usar da experiência, enganar o consumidor, né? Com um produto que pode até ser similar, mas não é o mesmo produto, né? Exato. Não tem a mesma identidade, não vai gerar o mesmo custo-benefício, digamos assim, né? Isso. Porque, infelizmente, nem sempre aconteceu.
há alguns anos, e a gente está agora no final do processo, inclusive a audiência amanhã, no caso de uma patente, de um desenho industrial, que também entra aí na questão, né, da identidade. Foi feito um desenho industrial de embarcações, né? É uma adaptadora ali para colocar no jet ski e virar um barco. E o que que ocorreu? Uma empresa lá em Santa Catarina começou a vender e a divulgar o produto do meu cliente como se fosse dele, todo o desenho, com a marca dele. Roubo, né? Como se fosse dele, né? Com a marca dele. Ele fabricou ali igualzinho. E aí o meu cliente identificou, me procurou, nós entramos com uma ação, conseguimos ali uma liminar para proibir a venda, a produção, né? Aí depois fizemos uma perícia, a perícia constatou, eles tinham um desenho industrial registrado no NPI, completamente diferente do desenho industrial do meu cliente. O que ocorreu? Eles estavam fabricando o produto do meu cliente como se fosse deles, com um registro no NPI que não era parecido com o do meu cliente. Então, eles podiam estar fabricando o produto deles, mas eles estavam fabricando o produto do meu cliente. O que ocorreu? A perícia identificou isso, né? E agora, amanhã, é a audiência de julgamento da situação. E eu estou bem confiante, mas imagina a situação dessa empresa perdendo esse processo. E ela tem risco, inclusive, de, além financeiro, tem outros riscos também quando a pessoa se apropria de algo que não é dela? Sim, é uma apropriação indébita, é um crime, né? Não é? Tem a questão do plágio com relação a propriedades intelectuais e tem também, né, a questão dos crimes aí, que ele depois pode, tendo a sentença ali dizendo que ele realmente cometeu essa cópia, que também é um crime industrial, ter implicações criminais, sim. Tem, sim. Então, a pessoa, ela precisa ter essa consciência, gente, que todo mundo fala, ninguém inventa roda. Mas ainda assim, você não pode utilizar algo que já existe no mercado de forma protegida juridicamente. Uma coisa é você conhece lá, pesquisou, não tem registro e você usar, que eu ainda não acho isso ético, mas ainda assim não existe uma proteção jurídica daquilo. Agora, as pessoas que sabem que existe uma proteção jurídica, né, e resolvem copiar aquilo. Isso acaba se tornando um prejuízo muito grande para todo mundo envolvido, né? Todas as partes são prejudicadas nessa situação. Até, inclusive, recentemente nós tivemos a história lá do morango do moranguinho lá, né? Moranguinho do amor. O morango do amor. Morango do amor. É uma marca registrada, é um produto que já existe e tem registro. E aí um monte de gente começou a utilizar. Imagina se essa empresa resolve processar, né? Prejuízo para muita gente. Porque as pessoas acabam não tendo noção de que é algo sério, é um patrimônio. A marca e a patente, ela é um patrimônio. Quando existe o registro disso, aquela empresa que detém esses caracteres visuais, esse produto, esses desenhos, seja o que for aí dentro da questão da marca, identidade visual, intelectual, patentes de invenções, isso tem um respaldo jurídico, isso tem um prazo ali que é obrigatório, que aquela empresa pode usar aquela marca, aquela patente, e para que alguém utilize daquilo, precisa ter a autorização do dono dessa marca ou dessa patente e pagar royalties. Senão, você não pode usar, senão você pode ser processado. É o que acontece, por exemplo, com marcas grandes. Eu trabalhei na indústria da moda há bastante tempo e vira e mexe a gente acabava escolhendo alguns elementos porque você traz uma coleção, por exemplo, da Disney, né? Imagina você tem que pagar royalties. Muitas empresas acabam usando o desenho, o personagem, o logo ou o nome. Até a fonte, às vezes até a fonte, porque existem casos que, inclusive, a fonte é registrada. Sim. Né? Não é só
o logotipo em si, mas a fonte também é registrada. Sim, tem muitos E aí você casos, tem que sim. pagar royalties para aquela empresa. É todo um processo burocrático para que você possa usar. E aí, quando você comercializa aquilo, você tem que dizer que aquela marca é daquela empresa, né? Então, Uhum, eu estou falando de propaganda. Então, eu sim, não posso enganar o consumidor. Ele tem de que jeito saber que ele está nenhum. comprando o meu produto com o personagem da empresa X, para Uhum. que eu consiga vender. Eu costumo dizer assim, que E a Disney processa mesmo. processa, e não é só porque é o pequenininho, não, ela processa. Processa. Eu costumo dizer assim, que quem tem a marca é o dono, quem não tem o inquilino. Então, assim, se eu não tenho, tanto que a empresa é minha, eu não registrei, e aí alguém registra o meu nome até eu provar, mas mesmo assim ele tem a documentação, eu sou inquilino da minha marca, porque eu não registrei. E quando eu uso dos outros, eu também estou usando, me apropriando de algo que não é meu. É usar uma casa sem pagar aluguel. E o que a maioria das empresas fazem. De um modo muito simplista de explicar, é isso que É. acontece. E acha assim, eu não vou fazer o registro da minha marca, porque não precisa. Ah, ninguém vai ver. Ninguém vai ver, não vai dar nada. Minha marca é É muito simples. pequenininha nessa cidade aqui do Paraná. Imagina a Disney lá nos Estados Unidos. Né, então, assim, as pessoas não têm essa consciência de quanto é séria essa questão, do quanto isso realmente é um patrimônio jurídico, gente. Não é algo. Mas eu fui na junta comercial e deu registro. Mas eu fui no registro.br e estava disponível. Gente, ter o nome disponível na junta comercial, ter o nome disponível para registro no registro BR, não significa que esse nome está liberado para utilização. Você tem que fazer toda uma pesquisa com o INPI, com os órgãos de classe, para que você realmente saiba se esse nome, se essa identidade visual, se esses caracteres, esses símbolos de identificação não estão sendo usados porque às vezes na sua região ali não tem ninguém, mas lá em outro canto do Brasil tem, e aí é um prejuízo, né? Afinal de contas, isso tem, como eu disse, respaldo jurídico. E outra coisa que é interessante na questão da franquia, as pessoas acham, eu já vi bastante isso, que não é necessário ter o registro da marca para franquear. E, na verdade, isso é uma obrigação legal. É uma determinação da lei de franquias. Você não pode franquear uma marca, um produto, um serviço que não tenha, no mínimo, o depósito do registro no NPI. Então, você não pode. Você não pode sair vendendo franquia, você não pode expandir uma marca como franquia se você não tiver, no mínimo, o depósito judicial dessa marca no NPI, ou essa patente, no caso de um produto ou uma invenção. Não pode. Mas o que pode acontecer? Pode acontecer, gente, de você estar usando uma marca que não é registrável, uma marca que pertence a outra pessoa. E aí, mas aí vai anular o contrato? Nem sempre. Mas o que pode acontecer, e isso acontece, e eu já vi isso acontecer, e não foi uma, não foi duas, depois de um tempo ali, às vezes acontece até 2 anos pro registro ficar pronto, ou um franqueado percebe que não tem registro, e aí a pessoa tem que registrar, aquela marca não é registrável, e aí ele tem que trocar a marca, trocar logo, trocar tudo. E aí quem que vai ter prejuízo nessa história? Os franqueados. Os franqueados que investiram um monte para criar produto, para criar fachada, para se adequar ali à Processo de padronização, marca, de atendimento. tudo. E aí, no final das contas, esse franqueado ele vai ter que gastar um monte para se readaptar à marca nova, e ele pode entrar contra você, cobrando essa indenização pelo prejuízo que você causou para ele. Afinal de contas, normalmente, quando um franqueado compra uma franquia, fecha um contrato de parceria de franquia, confiando, ele tá né? confiando, ele tá comprando um produto, né? Uma parceria ali que tá validada, que tá concretizada, que já tem tudo certo. Então, isso é muito sério, né? A mesma Mas se eu prever no contrato que pode haver alteração, não tem problema nenhum. Gente,
as coisas não são assim tão simples. Não vou achando que é festa, né? Que muda na hora que quiser, porque não é assim, é um contrato empresarial e as coisas existem para que haja ordenança, para que haja organização, para que haja realmente produtividade para todo mundo e não um imprevisto que cause prejuízo. Mesmo porque quando você resolve comprar uma franquia, né, adquirir uma franquia, já atendi alguns clientes que na área de marketing digital que também eram franqueados, você compra a licença, né, da franquia para utilizar a franquia, confiando que ela tem todo um processo. Ela já tem credibilidade, ela já tem validação por todas aquelas documentação, ela já validou a experiência do cliente, já validou a tua logomarca. Então, assim, eu vou adquirir uma franquia tranquilo de que eu não preciso investir tudo isso e ter um risco de eu acabar plagiando uma marca, né? E aí, no fim das contas, eu ainda acabo sendo lesado porque a empresa não foi séria o suficiente. Né? E aí sério. é muito complicado isso. E quando a gente fala de autenticidade, a gente também tem que tomar conta, não é só na área de logo, que é o que a maioria das empresas acham, né? Identidade, logotipo, mas existem receitas que são patenteadas, existem. Na área de marketing, existem músicas que são patenteadas, que eu não posso utilizar, né? Jingles, desenhos que eu não posso utilizar, e as pessoas acham que o verdadeiro jeitinho brasileiro para tudo eu consigo resolver. E aí, quando eu falo de autenticidade, Ângela, eu principalmente tenho que me preocupar com uma coisa que eu, enquanto especialista na área de marketing, que é o prejuízo do consumidor, né, do usuário. Uhum. Então, a credibilidade que a minha marca vai gerar, eu, enquanto empresário, o segmento, o quanto que eu prejudico se eu estiver usando uma coisa que não é minha, né? Eu comprando um produto que não é meu. Porque, por exemplo, hoje existem no mercado, a gente chama de marcas brancas. Né? O que são as marcas brancas? Então, assim, você compra, por exemplo, a indústria existem bastante da higiene. A indústria faz o desodorante e a embalagem você pode colocar a tua marca naquele produto, né? Ok, então eu tô achando que eu estou comprando o produto da Maria Juquinha, né? E usando aquele desodorante, mas aí eu vou ter um problema de alergia, de alguma coisa. A quem eu vou procurar? A Maria Julinha. A Maria Julinha, mas a Maria Julinha não é dona. A Maria Julinha só comprou um produto de uma outra pessoa. Então, aí o consumidor vai ser lesado, vai ter que entrar com um processo contra o consumidor, ele vai ter um processo gigantesco, até encontrar as pessoas, às vezes vai ser lesado, né? Não só financeiramente, mas às vezes esteticamente falando, e o segmento todo vai ser prejudicado, né? Sim, traz uma negatividade gigante para todo segmento ali, né? Porque realmente tudo que é feito por uma empresa, ele traz consequências. É uma cadeia. É uma cadeia, né? É um efeito dominó. Não tem como algo ficar isolado no mercado, né? Então, realmente é muito importante que o empresário tenha essa consciência, né? Eu ouvi esses dias, em resposta, um empresário falou assim para mim: eu duvido que o juiz vai me prejudicar porque eu estou usando o nome parecido, porque a minha identidade visual é completamente diferente. Se o consumidor sentir confuso com relação a isso, poxa, esse consumidor é meio lesado. Eu ouvi isso, gente, eu falei assim, peraí. O consumidor, eu enquanto consumidora, né? Todos nós enquanto consumidores, se eu vejo lá Coca-Cola, né? Vermelhinho com branco, preto. Refrigerante de cola, né? Refrigerante de cola, teve já processo com relação a isso, né? Teve uma época aí que teve um prejuízo para muita empresa de refrigerante porque copiava a Coca-Cola. E era o cola. Né? Mas o consumidor, ele não é obrigado a entender a diferença. Entender a diferença. A obrigação é nossa de ter um posicionamento autêntico, uma identidade realmente estruturada
e com responsabilidade, porque a função do contrato, na questão da franquia, a função dos produtos e serviços é respeitar a questão social. Tem essa responsabilidade social que todo empresário tem que ter, certo? Então, não tem como você chegar para o consumidor com um produto ali, um serviço, a marca ou identidade visual, seja o que for, que traga confusão e achar que o problema é do consumidor, porque não é. Porque quem vai pagar juridicamente, financeiramente, por esse prejuízo ao consumidor é você, não é o consumidor. O consumidor, não nesse quesito financeiro e jurídico. Sim. Agora, o consumidor, ele pode sim se sentir lesado, por quê? Ele está comprando, um exemplo, ele está na época dos refrigerantes de cola, ele está comprando um refrigerante, o gato por lebre, né? Comprando algo que ele acredita ser daquela marca e não é. E aí aquele produto não tem a mesma qualidade, mas ele acreditava que era o mesmo produto. Poxa, o nome é igual, ou às vezes a logo é igual, a cor é igual, as identidades, né? Os símbolos ali são de identificação. A fonte é parecida, a cor é semelhante. E aí o que ocorre? Esse consumidor, ele pode sim se sentir lesado e ele pode sim requerer indenização por esse prejuízo, né? Imagina um produto alimentício que tem questão sanitária, que tem questão de várias vigilância, né? Várias questões para aprovação. E imagina se uma pessoa com um nome parecido, que foi o que eu peguei essa semana, tá com um produto que causa ali uma infecção grave alimentar. Alguns casos a óbito, e aí a pessoa vai já, né? Às vezes questões alimentares vão a óbito ou coisas graves. E aí imagina se o consumidor, né, vai aí pesquisar essa marca e encontra lá a marca que tem registro. E entra contra a marca que tem registro, que não teve nada a ver com a história. E aí essa pessoa aqui, imagina o regresso todo que vem. E as pessoas não pensam nisso, elas acham simplesmente que, não, a gente está no Brasil, não dá em nada. E olha, eu vou te dizer uma coisa, com relação a essa questão de marcas e patentes, dá sim, tá? Porque é uma questão muito séria, o NPI leva muito a sério, né? E não tem como você passar despercebido. Tanto que quando você faz um depósito de registro no NPI, você tem um período ali de, acho que são 3 meses mais ou menos, para oposição, em que o NPI divulga aquilo ali para que empresas que tenham similaridade ou que se sintam prejudicadas por aquele novo registro possam apresentar a oposição, para você ver a seriedade disso. Não vai fazer o depósito lá e vai ficar escondidinho. Não, isso é publicado e as empresas têm a opção de prestar uma oposição. E aí você pensa, né? Ah, não, ninguém vai ficar sabendo. Ninguém vai ficar sabendo no mundo digital. De hoje, conectado, onde uma pessoa pode tirar uma selfie na frente da loja sem querer, não foi pretenciado, não foi pensado, não, vou tirar aqui para poder publicar para outra empresa ver, e aparece uma logomarca, fala assim, poxa, mas escuta, é uma pizzaria com o meu logotipo, mas aonde que é isso? Em Maringá? Mas eu não tenho franquia lá em Maringá, como que é isso? E aí ele vai atrás disso, num mundo tão conectado. E os próprios consumidores contam. Contam. Esse cliente meu, que é aqui de Maringá, que é uma indústria de embarcações, essa outra lá de Santa Catarina, eles ficaram sabendo pela rede social. A pessoa estava publicando, colocando foto e cliente e tudo mais. Gente, as pessoas ficam sabendo, nós não vivemos mais em 1800. Nós estamos em pleno 2025. E hoje em dia a informação ela corre numa velocidade absurda.
Então, essa história de que, ninguém vai ficar sabendo, eu não vou ter prejuízo, o juiz não vai se importar, o NPI não vai fazer nada contra mim, ninguém vai fazer nada contra mim, isso não existe mais. Isso não existe mais. E não tem como você utilizar algo que já existe propriedade, porque isso é ilegal. Não vai coabitar, né? Existe a opção, por exemplo, um nome, vamos usar o meu nome, Aleixo, né? Eu tenho o registro ali da Aleixo Consultoria em Franquias. Aí uma empresa, um dentista, Aleixo Odontologia. Aí pode. São em classes completamente diferentes, né? Aí tudo bem. Agora, na mesma classe, vir outra pessoa querer fazer o registro de Aleixo Consultoria, gente, se fizer também, eu vou para cima. Não existe isso, né? Exato, porque você é um investimento seu, né? Porque assim, quando a gente fala de autenticidade, a gente está falando de diferenciação. Então, o que me diferencia? Hoje nós temos muitos produtos semelhantes, nós temos segmentos e serviços muito semelhantes, né? Como você falou assim, nesse mundo nada se cria, tudo se copia. São coisas muito semelhantes, mas o que me diferencia do outro? Sim, a Sempre existe identidade. alguma coisa, e não é só a identidade física, mas são os valores, os propósitos daquela marca, Exato. né? Ela existe para aquilo, então não tem como, eu falo assim, o consumidor ele vai se conectar com aquela essência, né? Ela vai se conectar com aquela experiência, com aqueles valores da empresa. E isso, às vezes, não tem preço. É verdade. É o capital de marca, a gente fala assim, a indústria da Coca-Cola, vamos falar assim, o nome Coca-Cola, ele é muito maior, ele é muito mais caro, a propriedade dele, do que a própria indústria. Em si, A marca tem mais valor do que o produto em si. o imobilizado, o produto em si. Mas por quê? Ela construiu isso há A décadas. notoriedade, identidade, né? Isso foi construído. Então, gente, a gente chegou ao fim do programa, o negócio correu rápido, nós nem vimos, mas eu quero dar algumas informações. Vocês perceberam esse vermelhinho lindo nas minhas unhas hoje, que é mérito da Jaqueline do Salão Dubai. E eu quero agradecer a ela por esse cuidado com as minhas unhas. Outra coisa é que passando essa semana na outra, nós temos novamente franchise negócios na TV Engai, no meu canal do YouTube, e no canal do YouTube da TV Engai. Então, eu convido vocês, né? Uma quarta-feira sim, outra não. A cada 15 dias a gente estará ao vivo nas quartas-feiras às 18h30, tá? O meu Instagram é Angela Aleixo Franquias e o da Simone... Marca pessoal autêntica. Marca pessoal autêntica. Então, nos sigam no Instagram, tá? O meu YouTube é Angela Aleixo Franquias também. Acesse o canal do YouTube para que você possa acompanhar os programas gravados e também outros vídeos a respeito de franquia e negócios. Uma boa noite a todos. Boa noite pelo convite. Eu que agradeço a tua companhia aqui comigo hoje.